Nos tópicos anteriores, conseguimos equacionar o comportamento de uma linha de transmissão. As equações vistas podem ser simplificadas quando estamos trabalhando com sinais em alta frequência. Vamos iniciar essas simplificações. Como vimos nos tópicos anteriores, definimos γ como sendo a constante de propagação, e ela é expressa como sendo γ é igual a alfa mais jβ, ou γ é igual a raiz quadrada de z' vezes y'. Mas o que é z' e y'? Nada mais do que a impedância por unidade de comprimento e a admitância por unidade de comprimento. Então podemos reescrever γ como sendo γ igual a raiz quadrada de a parênteses r' mais j ômega l', fecha parênteses, vezes g' mais j ômega c', fecha parênteses. Nesse caso, se pegarmos os termos que estão multiplicados por ômega e colocarmos em evidência, podemos reescrever γ como sendo γ é igual a j ômega raiz de l', vezes raiz quadrada de a parênteses 1 mais r' sobre j ômega l', fecha parênteses, vezes a parênteses 1 mais g' sobre j ômega c', fecha parênteses. No caso de estarmos trabalhando com sinais em frequências muito altas, ou seja, o valor de ômega é elevado, temos que os termos que acompanham ômega serão reforçados. Então podemos fazer essa simplificação, em que o termo r' dividido por j ômega l' tende a zero, e o termo g', que está dividido por j ômega c', também tende a zero. Assim, podemos reescrever γ, que é alfa mais jβ, como sendo apenas j ômega raiz de l' vezes c'. Dessa forma, temos que alfa torna-se igual a zero e beta torna-se igual a ômega raiz de l', c'. Dessa forma, o nosso γ passa a ser então apenas j beta. Podemos usar o mesmo raciocínio para recalcular o valor de z0. Neste caso, z0 se torna igual a raiz de l' sobre c' vezes uma raiz quadrada de a parênteses 1 mais r' sobre j ômega l' dividido por a parênteses 1 mais g' sobre j ômega c'. Novamente, podemos simplificar e fazer com que os termos divididos por ômega tendam a zero. Dessa forma, podemos dizer que a impedância característica da linha de transmissão pode ser escrita como um Z0 igual a raiz de L' sobre C'. Reparem também que nessa situação o Z0 torna-se puramente resistivo. Essa simplificação para frequências elevadas permite que reescrevamos todas as equações vistas até o momento. Com isso, a tensão ao longo da linha de transmissão fica sendo V de x é igual a tensão na carga vezes cosseno de βx mais J corrente na carga vezes impedância característica da linha vezes seno de βx. E a corrente ao longo da linha de transmissão fica I de x é igual a corrente na carga vezes cosseno de βx mais J vezes a tensão na carga dividido pela impedância característica da linha vezes seno de βx. A impedância ao longo da linha de transmissão fica sendo então Z de x, que é igual a V de x sobre I de x, que é igual a Z0 vezes a impedância da carga mais J Z0 vezes tangente de βx dividido por Z0 mais J impedância da carga vezes tangente de βx. O coeficiente de reflexão pode ser reescrito como sendo γx igual a parêntese, impedância da carga menos impedância característica da linha, dividido pela impedância da carga mais impedância característica da linha. Isso tudo vezes a exponencial de menos 2j beta x. Para a velocidade de fase, tínhamos que a velocidade de fase era igual a ômega sobre beta, como beta nessa simplificação passa a ser igual a ômega vezes raiz de L', C',
Então, podemos reescrever a velocidade de fase, em que ela passa a ser, então, apenas velocidade de fase é igual a 1 sobre raiz de L' vezes C'. Os materiais que compõem as linhas de transmissão podem ter permissividade elétrica e permeabilidade magnética. Isso permite que possamos escrever, então, C' como sendo εr vezes C0 e L' como sendo μr vezes L0, em que C0 é a capacitância no vácuo e L0 é a indutância no vácuo, o que nos leva a escrever velocidade de fase como sendo 1 sobre raiz quadrada de μr vezes L0 vezes εr vezes C0. Organizando a equação da velocidade de fase, podemos chegar então que velocidade de fase é igual a 1 sobre raiz de μr vezes εr vezes 1 sobre raiz de L0 vezes C0. Aqui podemos reescrever então velocidade de fase como sendo um fator de velocidade vezes a velocidade de fase no espaço livre. V0 corresponde à velocidade de fase no espaço livre, que, se falarmos de onda transversa eletromagnética, podemos falar que é a velocidade de propagação da onda no espaço livre, que é igual à velocidade da luz. Assim, o fator de velocidade corresponde a uma taxa que irá frear a velocidade de propagação da onda, e isso é dependente do meio em que a onda está se propagando. Como não é comum materiais magnéticos em linhas de transmissão, podemos simplificar o fator de velocidade desprezando a permeabilidade magnética e utilizando apenas a permissividade elétrica. Uma outra forma de interpretar o fator de velocidade é pela relação entre a velocidade de fase na linha de transmissão pela velocidade da luz. Da mesma forma, podemos escrever o comprimento de onda na linha de transmissão em função do fator de velocidade. Então temos que velocidade de fase vai ser igual ao fator de velocidade vezes V0, ou fator de velocidade vezes a velocidade da luz, e o comprimento de onda na linha é igual ao fator de velocidade vezes o comprimento de onda se essa onda estivesse no espaço livre. Agora vamos verificar o comportamento das linhas de transmissão quando elas são terminadas em curto-circuito e em circuito aberto. Agora vamos analisar um caso especial em que a nossa linha de transmissão está terminada em curto-circuito. No caso de análises tradicionais de circuito elétrico, diríamos que a tensão seria zero e que a corrente seria a máxima possível. Mas aqui estamos fazendo uma análise mais completa e já sabemos que, na linha de transmissão, em regime permanente, surge uma onda estacionária. Então vamos verificar a impedância ao longo da linha de transmissão. Podemos escrever então que Z de x pode ser expresso como sendo igual a Z0 vezes a impedância da carga mais J vezes Z0 vezes tangente beta x, isso tudo dividido por Z0 mais J vezes impedância da carga vezes tangente beta x. Para o caso da nossa análise, temos que ZC é igual a zero. Então, a impedância ao longo da linha de transmissão, para um caso em curto, fica igual a Z0 vezes 0 mais JZ0 tangente beta x sobre Z0 mais J vezes 0 vezes tangente beta x. Retirando os termos iguais a zero, temos então que a impedância ao longo de uma linha de transmissão, quando terminada em curto, é igual a Z0 vezes JZ0 tangente beta x. Repare aqui que temos Z0 tanto no numerador quanto no denominador, então podemos simplificar a nossa equação. Dessa forma, chegamos ao resultado final, em que a impedância ao longo da linha de transmissão, quando é terminada em curto, é igual a JZ0 tangente beta x. Repare aqui que quando uma linha é terminada em curto, ela tem uma impedância totalmente reativa, pois sempre está acompanhado de J o valor da impedância ao longo da linha de transmissão. Para linhas de transmissão terminadas em circuito aberto, podemos fazer o mesmo raciocínio, mas nesse caso temos a impedância da carga em valor muito alto, ou infinito. Vamos então calcular a impedância ao longo de uma linha de transmissão terminada em circuito aberto. Temos que a impedância ao longo da linha de transmissão pode ser dado por Z0 mais impedância da carga mais JZ0 tangente beta x dividido por Z0 mais J vezes impedância da carga
vezes tangente de beta-x. Nesse caso, a impedância da carga é muito grande. Então, para simplificarmos essa equação, vamos dividir o numerador e o denominador pela impedância da carga. Dessa forma, obtemos que a impedância ao longo da linha de transmissão para o circuito terminado de circuito aberto é igual a Z0 vezes a impedância da carga dividido pela impedância da carga mais J Z0 dividido pela impedância da carga vezes tangente beta-x. Dividido isso tudo por Z0 dividido pela impedância da carga mais J, impedância da carga dividido pela impedância da carga vezes tangente de beta-x. Aqui, o termo impedância da carga dividido pela impedância da carga pode ser substituído por 1. Como a impedância da carga é muito grande, a relação de Z0 dividido pela impedância da carga tende a zero. Dessa forma, podemos simplificar essa equação e obter que a impedância ao longo de uma linha de transmissão terminados em circuito aberto é igual a Z0 vezes 1 mais J vezes 0 vezes tangente beta-x dividido por 0 mais J vezes 1 vezes tangente beta-x. Isso nos leva à equação final, então que a impedância ao longo de uma linha de transmissão terminada em circuito aberto ela é igual a menos J vezes Z0 vezes cotangente de beta-x. Aqui, mais uma vez, a impedância ao longo de uma linha de transmissão terminada em circuito aberto é sempre reativa, pois o resultado da equação está sempre acompanhado de J. Vamos agora descrever graficamente a tensão e corrente ao longo de uma linha de transmissão, para um caso de uma linha de transmissão terminada em circuito aberto. Vamos começar com a onda de tensão. Para desenharmos a onda de tensão, vamos iniciar no ponto em que temos conhecimento de como ela é. Nesse caso, é no curto-circuito. Sabemos que, no curto-circuito, a tensão é zero, conforme apresentado. Em seguida, podemos desenhar a corrente. Sabemos que, no curto-circuito, o valor da corrente tem que ser máximo, o que nos dá a forma da onda apresentada de vermelho na figura. Podemos verificar que, cada meio comprimento de onda, todo o ciclo de tensão e corrente se repete. Vamos analisar o comportamento da tensão e da corrente e vamos comparar com elementos de circuitos elétricos. Não podemos esquecer que aqui a impedância da linha será puramente reativa. Nos pontos em destaque, temos que a tensão é mínima enquanto a corrente é máxima. Obtemos o mesmo resultado ao combinarmos indutores e capacitores em série. Já nestes pontos, temos que a tensão é máxima enquanto a corrente é mínima. Um circuito que consegue produzir essa relação de tensão e corrente é a combinação em paralelo de indutores e capacitores. Já nestes pontos, podemos verificar que a corrente está atrasada em relação à tensão. Isso indica que, nesses pontos, tem um comportamento semelhante a de indutores. Por fim, podemos verificar que nestes pontos a tensão está atrasada em relação à corrente. Isso indica que esses pontos funcionam como capacitores. O mesmo raciocínio pode ser feito para a linha de transmissão terminada em circuito aberto. Neste caso, sabemos que na ponta da linha de transmissão a tensão será máxima, já que o circuito está aberto. Dessa forma, obtemos a forma de onda de tensão para uma linha terminada em circuito aberto. Para desenharmos a corrente, temos que lembrar que não há passagem de corrente elétrica se o circuito estiver aberto. Assim, na ponta da linha de transmissão, o valor da corrente é zero. Podemos verificar novamente que, a cada meio comprimento de onda, todo o ciclo de tensão e corrente se repete. Analisando a relação de tensão e corrente para este caso, temos que, nestes pontos, a tensão é máxima enquanto a corrente é mínima, o que sugere um comportamento da combinação de indutor e capacitor em paralelo. Já nestes pontos, temos que a tensão é mínima enquanto a corrente é máxima. Tal comportamento é equivalente a um circuito indutor e capacitor em série. Podemos finalizar a nossa análise como fizemos para a linha terminada em curto-circuito, em que, nestes pontos, podemos ser vistos como sendo indutores e capacitores, dependendo da relação da tensão e da corrente.
Vamos verificar a relação das impedâncias ao compararmos uma linha de transmissão em curto-circuito com uma linha de transmissão terminada em circuito aberto. Aqui podemos verificar que, em ambas as situações, obtemos os mesmos resultados, porém em posições diferentes. Vamos, por exemplo, verificar quando podemos obter o resultado equivalente à combinação de um indutor e um capacitor em paralelo. Conseguimos ver esse resultado tanto em linhas em curto-circuito quanto em linhas terminadas em circuito aberto. A diferença é aonde na linha de transmissão essa relação irá aparecer. O mesmo acontece se queremos o resultado de uma combinação em série de indutor e capacitor. Vejam que também obtemos em ambas as situações. Como resultado, podemos dizer que, se desejamos obter a combinação de indutor e capacitor em paralelo, conseguimos, ao utilizarmos uma linha de transmissão terminada em curto-circuito cujo tamanho é lambda sobre 4, ou uma linha de transmissão terminada em circuito aberto cujo comprimento é lambda sobre 2. No caso de desejarmos obter um resultado equivalente à combinação de indutor e capacitor em série, é possível utilizando uma linha de transmissão terminada em curto-circuito de comprimento igual a λL sobre 2 ou uma linha de transmissão terminada em circuito aberto de comprimento λL sobre 4. Vamos ver agora como podemos criar transformadores de impedância utilizando linhas de transmissão. Em alguns momentos, temos uma impedância na saída do gerador e uma impedância diferente para a carga. Sabemos que, nessa situação, haverá reflexão da potência, o que não é desejável. Para evitarmos isso, temos que utilizar transformadores para alterarmos o valor das impedâncias. No nosso caso, iremos utilizar linhas de transmissão para criarmos esses transformadores. Vamos começar falando do transformador de quarto de onda. Um transformador de quarto de onda, ele é capaz de alterar o valor das impedâncias. Se pegarmos a equação da impedância ao longo da linha de transmissão, que é Z de x igual a Z0 vezes Z da carga mais J Z0 vezes tangente beta x dividido por Z0 mais J Z da carga vezes tangente beta x, e nessa equação dividimos o numerador e o denominador por tangente de beta x, podemos obter então que a impedância ao longo da linha de transmissão é igual a Z0 vezes Z da carga dividido por tangente beta x mais JZ0. Disso tudo dividido por Z0 dividido por tangente beta x mais JZC. Como definimos anteriormente que beta é igual a 2π sobre λL, podemos reescrever a equação da impedância ao longo da linha de transmissão como sendo Z de x igual a Z0 vezes impedância da carga dividido por tangente 2π λL vezes x mais JZ0, isso tudo dividido por Z0 dividido por tangente de 2π sobre λL vezes x mais JZ da carga. No caso especial em que x é igual a λL sobre 4, obtemos então tangente de 2π sobre λL igual a x, e isso é igual a tangente de 2π sobre λL vezes λL sobre 4, o que nos permite então simplificarmos a tangente e nos leva a que a tangente vai ser apenas π sobre 2, e isso é igual a infinito. Dessa forma, podemos que a impedância ao longo da linha de transmissão, para os pontos em que x é igual a λL sobre 4, é igual a Z0 ao quadrado sobre a impedância da carga. Esta equação é chamada de transformador de quarto de onda, pois é possível dimensionarmos agora uma linha de transmissão com um determinado Z0 para que a impedância da carga possa ser vista como a impedância Z de x após uma distância de λL sobre 4. Assim, pela equação do transformador de um quarto de onda, podemos dizer que Zc é a impedância da carga, Z de x é a impedância que a carga deve ter após λL sobre 4, e Z0 é a impedância característica de um trecho que mede apenas λL sobre 4, para formarmos um transformador de impedância. Ou seja, suponhamos que temos uma linha de transmissão cuja impedância característica seja de 300 ohms.
Nessa linha de transmissão, temos que ligar uma carga de 600 ohms. Para chegarmos a uma condição de carga casada, para evitar as reflexões, essa carga de 600 ohms tem que ser vista como sendo uma carga de 300 ohms. Para isso, devemos indicar um trecho de linha de transmissão com comprimento de λL sobre 4 e a impedância característica ainda a ser calculada. Podemos organizar, então, a equação transformador de quarto de onda. Dessa forma, vamos escrever que Z0 ao quadrado é igual a Z de x vezes Z da carga. Neste caso, podemos escrever, então, que Z0 tem que ser igual a raiz quadrada de 300 vezes 600. Aqui, indicamos, então, que devemos construir uma linha de transmissão cuja impedância característica deve ser de aproximadamente 424 ohms. Através desses cálculos, temos que, entre a linha de transmissão Z0' e a nossa carga de 600 ohms, deve ser colocada uma linha de transmissão cuja impedância característica é de aproximadamente 424 ohms e o comprimento é de exatamente λL sobre 4. Feito isso, teremos a condição de uma carga casada. Agora vamos ver um transformador de meia onda. A sua função é anular a impedância característica de uma linha de transmissão. Quando estávamos descrevendo o comportamento de uma linha de transmissão terminada ou em curto-circuito ou em circuito aberto, verificamos que, a cada distância de λL sobre 2, a impedância se repete. Podemos ver isso na figura, pois o ciclo de tensão e corrente se repete e a impedância é a relação da tensão pela corrente. Outra forma de entendermos o transformador de meia onda é voltarmos para a equação da impedância, em que Z de x é igual a Z0 vezes ZC mais JZ0 vezes tangente de beta-x, dividido por Z0 mais JZC tangente de beta-x. Como nós definimos que beta é igual a 2π sobre λL, e para o nosso caso especial em que x é igual a λL sobre 2, a equação pode ser reescrita como Z de x para os pontos em que x é igual a λL sobre 2 é igual a Z0 vezes Z da carga mais JZ0 tangente de 2π sobre λL vezes λL sobre 2, isso tudo dividido por Z0 mais JZC tangente de 2π sobre λL vezes λL sobre 2. O que podemos simplificar, então, o que está dentro da tangente. Dessa forma, para esse caso especial, a equação da impedância transforma-se em Z de x para os pontos em que x é igual a λL sobre 2 é igual a Z0 vezes ZC mais JZ0 tangente de π sobre Z0 mais JZC tangente de π. Como tangente de π é igual a zero, a equação se transforma em Z de x para os pontos em que x é igual a λL sobre 2 é igual a Z0 vezes ZC sobre Z0. Com mais uma simplificação, cortando os termos Z0, conseguimos então obter a equação final do transformador de meia onda, que diz que então que Z de x para x igual a λL sobre 2 é igual a ZC. De acordo com as equações do transformador de meia onda e das observações que fizemos sobre a repetição do ciclo de tensão e corrente, podemos, então, dizer que, no caso de trechos de linha de transmissão ser de λL sobre 2, não importa a impedância característica da linha, ou seja, não importa o valor de Z0, pois o valor da impedância do outro lado desse trecho de λL sobre 2 terá o mesmo valor de antes do trecho de λL sobre 2. Pode ser importante conhecermos onde ocorrem as impedâncias máxima e mínima em uma linha de transmissão. Vamos ver como podemos encontrar esses pontos. Se pegarmos a equação da tensão ao longo da linha de transmissão, levando em consideração as simplificações para uma linha de transmissão trabalhando em alta frequência, obtemos que V de x é igual a tensão na carga vezes impedância da carga mais Z0 dividido por duas vezes a impedância da carga vezes exponencial de J beta x mais coeficiente de reflexão na carga vezes exponencial de menos J beta x.
Como estamos interessados em obter os máximos de tensão, vamos trabalhar com os módulos. Dessa forma, a equação de tensão ao longo da linha de transmissão se torna em módulo de V de x é igual a módulo de tensão da carga vezes impedância da carga mais impedância característica da linha, dividido por 2 vezes a impedância da carga, vezes o módulo de 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão na carga, vezes exponencial de EJ φ menos 2 beta x. Temos que lembrar que γc, coeficiente de reflexão na carga, é um número complexo. Logo, seu módulo pode ser representado por γc igual a módulo de γc vezes exponencial de j φ, em que o módulo de γc representa o módulo do coeficiente de reflexão, ou seja, a porcentagem da energia refletida, enquanto φ representa a fase da reflexão. Levando em consideração que o sinal tem uma forma senoidal, podemos dizer que os valores máximos ocorrem quando φ menos 2 beta é igual a 2π n, em que n é um valor inteiro, e os valores de mínimo ocorrem quando φ menos 2 beta é igual a 2 vezes n menos 1 vezes π, em que n, novamente, é um valor inteiro. E que a tensão máxima ocorre quando V máximo vai ser em x sobre lambda L, que vai ser igual a φ sobre 4π menos n sobre 2. E a tensão mínima vai ocorrer, então, V mínimo vai ser quando ocorrer x sobre lambda L, que foi igual a 1 sobre 4 vezes a parênteses φ sobre π mais 1, fecha parênteses, menos n sobre 2. Aplicando esse raciocínio para linhas de transmissão operando em alta frequência, a impedância ao longo da linha de transmissão fica, então, Z de x é igual a Z0 vezes 1 mais módulo do coeficiente de reflexão vezes exponencial de j, abre parênteses, φ menos 2 beta x, fecha parênteses, isso tudo dividido por 1 menos módulo do coeficiente de reflexão vezes exponencial de j, abre parênteses, φ menos 2 beta x, fecha parênteses. Para as condições de máximo de tensão, que é equivalente temos o máximo de impedância, temos então que a impedância máxima vai ser igual a Z0 vezes 1 mais módulo do coeficiente de reflexão dividido por 1 menos módulo do coeficiente de reflexão. E isso é igual a Z0 vezes S, em que S é a relação da onda estacionária. Para o caso de tensão mínima, o que faz a impedância ser mínima, temos então que Z mínimo é igual a Z0 vezes 1 menos módulo do coeficiente de reflexão dividido por 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão. E isso é igual a Z0 sobre S, que, novamente, essa é a relação de onda estacionária. Assim, podemos dizer que o maior valor de impedância que encontramos ao longo da linha de transmissão é igual a Z0 vezes a relação de onda estacionária, enquanto o menor valor de impedância que encontramos na linha de transmissão é igual a Z0 dividido pela relação de onda estacionária. Agora, vamos encontrar o valor da impedância da carga utilizando a relação de onda estacionária e um ponto de impedância mínima que nós conhecemos. Como vimos, a impedância ao longo da linha de transmissão será mínima quando o seu valor for igual a Z0 sobre S. Substituindo isso na equação da impedância ao longo da linha de transmissão, podemos dizer então que a impedância vai ser mínima quando for igual a Z0 sobre S, que é igual a Z0 vezes Z da carga mais J, Z0 vezes tangente de beta num ponto em que X nos dará a mínima impedância, dividido por Z0 mais J, Z da carga, vezes tangente de beta, vezes o ponto em que x nos dará o mínimo da impedância. E, se pegarmos essa equação e isolarmos a impedância da carga, ou seja, ZC, nós obtemos, então, que a impedância da carga é igual a Z0 vezes 1 menos JS, tangente de beta, vezes o ponto de x, que nos dá o mínimo de impedância, dividido por S
menos J tangente de beta vezes o ponto em que x nos dá o mínimo de impedância. Agora, vamos falar sobre a potência numa linha de transmissão. No ponto da linha de transmissão, que ocorre o máximo de tensão e o mínimo de corrente, nós temos então que a tensão máxima é igual à impedância máxima vezes a corrente mínima. Como a impedância máxima é igual a Z0 vezes S, podemos reescrever a equação e chegamos então que a tensão máxima é igual a Z0 vezes S vezes a corrente mínima. Com isso, podemos dizer então que a corrente mínima é igual a V máximo sobre Z0 vezes S. A corrente elétrica é medida como sendo tensão vezes a corrente. Temos que a potência máxima será igual a tensão máxima vezes a tensão máxima dividido por Z0 vezes S. Ou potência máxima é igual a V máximo ao quadrado dividido por Z0 vezes S. Conhecendo a potência máxima que podemos transmitir sem danificar uma linha de transmissão, podemos, então, definir a tensão máxima que o gerador pode transmitir. Essa tensão máxima pode ser expressa como V máximo igual a raiz de P vezes Z0 vezes S. Neste tópico, podemos verificar o comportamento de uma linha de transmissão em alta frequência, o comportamento de linhas de transmissão em circuito aberto e em curto-circuito. Aprendemos sobre transformadores de impedância utilizando linhas de transmissão. Aprendemos como localizar as impedâncias máximas e mínimas em uma linha de transmissão. Aprendemos como calcular a máxima tensão admissível em uma linha de transmissão, conhecendo a potência máxima que pode ser trafegada por essa linha de transmissão.